Vamos fazer agora algumas aplicações da lei dos cossenos. Uma primeira questão diz o seguinte: na figura a seguir, determine as medidas x e y. Então nós temos aqui um quadrilátero ABCD. Este quadrilátero foi dividido em dois triângulos pelo segmento BD. Um desses triângulos é retângulo, porque ele tem um ângulo reto aqui no vértice A, e o outro triângulo, que é o triângulo BCD, é um triângulo qualquer. Facilmente podemos observar que a medida mais fácil de encontrar é o x. Por quê? Porque o x é a hipotenusa do triângulo ABD. Então nós temos aqui os dois catetos, basta aplicar o teorema de Pitágoras. O que diz o teorema de Pitágoras? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então nós temos que x ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual a 4 ao quadrado, que é este cateto, mais 6 ao quadrado, que é este outro cateto. Então nós temos x ao quadrado é igual a 4 ao quadrado, 16, mais 6 ao quadrado, 36. Então, x ao quadrado é igual a 52. Está em forma de potência, passa para o outro lado em forma de raiz quadrada. Como eu não conheço a raiz quadrada de 52, eu vou usar esse artifício aqui, ó. X é igual a raiz quadrada de, no lugar de 52, eu vou escrever 4 vezes 13. 4 vezes 13, 52. Por que eu fiz isso? Porque a raiz quadrada de 4 eu conheço. A raiz quadrada de 4 é 2. Como eu não conheço a raiz quadrada de 13, permanece no radical. Portanto, x é igual a 2 raiz quadrada de 13. Viu só? Já encontrei a medida x. Basta agora encontrar a medida y. Então, y é um lado desse triângulo BCD. Mas nesse triângulo BCD foi dado apenas o ângulo de 60 graus. Então, para este triângulo aqui, eu vou aplicar a lei dos cossenos. O que diz a lei dos cossenos? Diz o seguinte: se eu pegar um lado qualquer e elevar ao quadrado, então eu vou pegar este lado aqui, que é x, e elevar ao quadrado. X ao quadrado vai ser igual à soma dos quadrados dos outros dois lados, ou seja, y ao quadrado mais 6 ao quadrado. Então, y ao quadrado mais 6 ao quadrado, menos duas vezes o produto desses dois lados, ou seja, y vezes 6 e vezes o cosseno do ângulo oposto ao primeiro lado. O primeiro lado é x. Qual é o ângulo oposto a ele? 60 graus. Portanto, vezes o cosseno de 60 graus. Resolvendo, quem é x ao quadrado? X ao quadrado eu tenho aqui, ó. X ao quadrado é igual a 52. Então, no lugar de x ao quadrado, eu coloco 52. Isso é igual a y ao quadrado mais 6 ao quadrado, 36, menos 2 vezes y, 2y. 2y vezes 6, 12y. Então, 12y vezes o cosseno de 60, que é 1 sobre 2. Continuando aí, nós temos que 52 é igual a y ao quadrado mais 36 menos 12y vezes 1, 12y dividido por 2, 6y. Nós temos aqui uma equação do segundo grau. O que nós vamos fazer? Colocar essa equação aqui na forma reduzida. Então, eu tenho y ao quadrado menos 6y mais 36. 52 está positivo, passa para o outro lado negativo e isso é igual a 0. Colocando então na forma reduzida, y ao quadrado menos 6y, 36 menos 52 é menos 16. Isso é igual a 0. Viu só? Temos aqui uma equação do segundo grau na variável y. Então vamos resolver essa equação agora. Nesta
equação, primeiro vamos calcular o valor de delta. Quem é delta? B ao quadrado, então é menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes A, quem é A? 1, e vezes C, quem é C? Menos 16. Portanto, delta é igual a menos 6 ao quadrado, é 36. Menos vezes menos, mais 4 vezes 1, 4. 4 vezes 16, 64. Logo, delta é igual a 36 mais 64, 100. Pronto, já encontrei o valor de delta. Depois que eu encontrar o valor de delta, basta jogar na fórmula de Bhaskara. Qual é a fórmula de Bhaskara? Menos B mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes A. Esse menos aqui é o da fórmula. Agora eu pego o valor de B. Quem é B? Menos 6. Então, menos 6 mais ou menos a raiz quadrada de delta. Quem é delta? 100. Isso tudo aqui dividido por 2 vezes A. Quem é A? Quem acompanha y ao quadrado, ou seja, 1. Fazendo o joguinho de sinal, menos vezes menos, mais 6, mais ou menos raiz quadrada de 100, que é 10, dividido por 2 vezes 1, 2. Pronto! Como nós temos aqui um positivo e um negativo, separamos as raízes. Y' é 6 mais 10, 16, dividido por 2, que é igual a 8. E y, duas linhas, é igual a 6 menos 10 dividido por 2. 6 tira 10 é menos 4, dividido por 2, que é menos 2. Mas, como y se trata de segmento, portanto, devemos destacar o valor negativo. Então, concluímos que y é igual a 8. Viu só? Uma questão simples, mas que envolve um bom conhecimento. Precisamos aí do Teorema de Pitágoras, da lei dos cossenos e das equações de segundo grau. Não saiam daí, vamos resolver mais uma já já. Bora lá? E aí, vamos lá? Vamos resolver mais uma questão? Nós temos aqui a questão 2 que diz o seguinte: dois lados consecutivos de um paralelogramo medem 6 metros e 8 metros e formam entre si um ângulo de 60 graus. A medida da diagonal oposta a este ângulo é... Então, olha só, para resolver essa questão, vamos fazer um desenho aí de um paralelogramo, certo? Então, nós temos aqui um paralelogramo qualquer. Está aqui o paralelogramo. Então, falou o seguinte, que as medidas de dois lados consecutivos medem 6 metros e 8 metros. Então, vou falar que aqui é 6 metros, certo? Aqui é 6 metros e aqui é 8 metros. E falou também que o ângulo entre esses dois lados é de 60 graus. Então, este ângulo aqui, entre os dois lados, é de 60 graus. Então, nós temos aqui um ângulo de 60 graus. Pergunta: a medida da diagonal oposta a este ângulo é... Como o ângulo é de 60, a diagonal oposta é essa daqui, ó. Essa é a diagonal oposta a este ângulo. Então, vou chamar esse lado aqui de quê? X. Tá vendo só? Então, nós temos aqui um triângulo cujos lados medem 8 metros, 6 metros e x. E eu tenho aqui um ângulo de 60 graus. O que eu vou fazer? Aplicar a lei dos cossenos. Lembra da lei dos cossenos? Um lado qualquer ao quadrado. Então, eu vou pegar este lado aqui. Então, vai ficar x ao quadrado. Vai ser igual a soma dos quadrados dos outros dois lados, ou seja, 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado. 8 ao quadrado
mais 6 ao quadrado, menos 2 vezes o produto desses dois lados, 8 vezes 6, e vezes o cosseno do ângulo oposto ao primeiro lado. Quem é o primeiro lado? X. Qual é o ângulo oposto a ele? 60 graus. Então, o cosseno de 60 graus. Continuando, nós temos aí x ao quadrado é igual a 8 ao quadrado, 64, mais 6 ao quadrado é 36, menos 8 vezes 6, 48. 48 vezes 2 dá 96, vezes o cosseno de 60, que é 1 sobre 2. Continuando, x ao quadrado é igual a 64 mais 36, 100, menos 96 vezes 1, 96 dividido por 2, 48. Então, x ao quadrado é igual a 100, tira 48, 52. Está em forma de potência, passa para o outro lado em forma de raiz quadrada. Tá lembrado? Não conhecemos direito a raiz quadrada de 52. O que nós vamos fazer? X é igual a raiz quadrada de 4 vezes 13. Por que eu fiz isso? Raiz quadrada de 4 é 2. Como eu não conheço a raiz quadrada de 13, fica dentro do radical. Portanto, x é igual a 2 raiz quadrada de 13. Aí uma aplicação bem simples da lei dos cossenos. Ficou claro, pessoal? Se gostaram do vídeo, inscreva no canal e até a próxima.